Tudo jóia? Vamos lá, ó. Essa vai ser uma aula sobre aquelas famosas questões de bloquinhos que aparecem em quase toda prova de física. Essa é a aula para você desmistificar o problema dos bloquinhos, aquele monstro que todo mundo guarda do ensino médio, né? Aquela visão de uma questão que não dá para resolver. Vocês vão ver como que com um passo a passo muito simples, a maior parte das questões de bloquinhos consegue ser resolvida. Vamos lá, ó. Primeiro passo, o caso mais simples, que é quando eu tenho dois bloquinhos em contato, aí dois bloquinhos A e B, sem considerar a força de atrito, e eu, por exemplo, empurro o meu bloco A, aplico no meu bloco A uma força F. Para a gente estudar esse problema, o primeiro passo é construir o que nós chamamos de diagrama de corpo livre. O que é um diagrama de corpo livre? Um diagrama de corpo livre consiste em eu desenhar fora do meu desenho original os meus bloquinhos separadamente. E em cada um deles eu vou desenhar apenas as forças aplicadas. Por exemplo, ó, no bloco A, a gente sabe que foi aplicada uma força F para a direita. E eu já vou colocando todas as forças lá no centro de massa mesmo. E aí, entre A e B, o que nós sabemos? Nós sabemos que há uma interação entre A e B. E uma interação é uma força. Então, há uma força aplicada por A em B e, da mesma maneira, vai existir uma força aplicada por B em A, que é um par ação e reação, não é? Então, nós teremos aqui, olha, em verde, a força em A aplicada por B e a força em B aplicada por A. Essas duas forças são de mesmo valor, porque, por conta da terceira lei de Newton, os pares ação e reação sempre são de mesmo módulo, ou seja, mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos, o que está sendo respeitado aí. Gente, sempre vale lembrar que os pares ação e reação atuam em corpos distintos. Tanto é que veja, hein? Uma força atua em A e a outra atua em B. Um outro ponto que nós temos que tomar cuidado: desenhe apenas as forças que agem em cada bloco. Por exemplo, a força F em amarelo é aplicada só no bloco A. A força F não está sendo aplicada no bloco B. Por quê? Porque foi no bloco A que nós desenhamos originalmente. Quem vai agir no bloco B é a força que A faz em B. Tomando esses cuidados, não tem confusão. Agora a gente escreve a força resultante em cada um dos blocos. Por exemplo, em A, olha só, tomando a direita como positivo, que é o sentido no qual vai ocorrer o meu movimento, eu tenho que a minha resultante em A é F, que é quem está agindo para a direita, menos o FAB, que é quem está contra o movimento, agindo para a esquerda. Isso vai ser massa de A vezes aceleração. Por quê? Por conta da segunda lei de Newton. A resultante das forças aplicadas sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela sua aceleração. Do mesmo modo, resultante em B vai ser apenas o FBA, que é a única força que age em B. E aí, de novo, utilizando a segunda lei de Newton, a resultante em B será a massa de B vezes a aceleração. Aí um errinho aí, a massa de B vezes a aceleração. Beleza. Agora o que eu tenho que fazer? Bem, veja só. Agora nós vamos ignorar lá as nossas forças resultantes, porque não são elas que eu estou estudando agora. Eu quero estudar o que vai acontecer com a aceleração do sistema, o que vai acontecer com o FAB. E aí eu monto esse sisteminha. Bem, veja só, esses sistemas sempre serão resolvidos utilizando o método da adição. Ah, por que vai ser resolvido utilizando o método da adição, Samuel? Porque quando eu somar todas as equações, os meus pares, ação e reação, vão se cancelar. Veja só, na hora que eu somo, eu tenho menos FAB, aqui ó, menos FAB e mais FBA. Na hora que eu somar, menos FAB com mais FBA, que na verdade os dois têm o mesmo valor, vai dar 0. Então eu posso cortar os dois.
Conclusão, o que eu vou ter? Do lado esquerdo vai restar apenas a força F, e do lado direito eu vou ter MA vezes A, da primeira equação, e MB vezes A, da segunda equação. Lembrando, né? Aqui, na verdade, é MB. Beleza? Colocando A em evidência, olha só o que eu concluo. Que a força que eu apliquei é a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração. Olha, gente, já dá até para ir do começo do exercício direto para essa equação aqui, ó. Por quê? Porque ela faz todo sentido. Eu vou ter esses meus dois blocos em contato, um de massa MA e o outro de massa MB, se comportando como se eles fossem um bloco só, de massa MA mais MB. Olha só, e aí isso daqui vira justamente a segunda lei de Newton aplicada para o sistema inteiro. A força resultante aplicada sobre os blocos é a massa total desses blocos, vezes sua aceleração. Por fim, concluímos que, nesse caso, a aceleração vai ser a força que eu apliquei dividido por MA mais MB. Ah, Samuel, se fossem 3 bloquinhos, se fossem 4, se fossem 5, vai ser tudo igual, gente. Ah, mas o sistema vai ficar muito grande. Não tem problema. Por quê? Porque mesmo que o sistema seja enorme, você vai resolver pelo método da adição, vai somar as equações tudo. E aí, quando você soma as equações, vai cortar um monte de coisa. Vamos para um outro exemplo? Olha só, agora uma situação já um pouco mais assustadora, hein? Nessa situação, eu tenho dois blocos suspensos, conectados por uma corda, e aí eu tenho uma outra corda que passa por uma polia, ideal, sem atrito, sem nada, e ela está conectada a um bloco C, que está aqui também num plano sem atrito. Opa, como que eu vou estudar esse problema? Gente, é a mesma coisa. Primeiro passo, diagrama de corpo livre. Desenho os meus 3 bloquinhos fora do sistema e agora vamos estudar apenas as forças atuantes em cada um deles. Vamos lá, ó. Para o bloco A, eu vou ter a força peso de A, agindo vertical para baixo, como sempre, e eu vou ter uma força feita por esse primeiro pedacinho de corda. A força feita por esse primeiro pedacinho de corda eu vou chamar de tração 1. Né? A força feita por uma corda a gente chama sempre de tração. E se a corda for ideal, a tração é a mesma, tem o mesmo valor nas duas pontas da corda. Ó, pronto, já desenhei todas as minhas forças atuantes em A. Agora as minhas forças atuantes em B. Vamos lá, ó. Primeiramente, o peso de B. Além do peso de B, eu vou ter a tração 1 feita por essa corda de baixo aqui, ó. Lembrando, a tração 1, que é a mesma tração que puxa o bloco A para cima, ela com o mesmo valor puxa o bloco B para baixo. E além da tração 1, eu também vou ter uma tração dessa corda aqui de cima. E que como é outra corda, eu vou dar outro nome, eu vou chamá-la de tração 2. Beleza? Todas as forças de B já descritas. Agora a gente vai, por último, para o nosso bloco C. No bloco C, nós temos a força peso de C, temos também a força normal, porque ele está apoiado num plano, e como esse bloco não vai nem sair voando, nem cavar o nosso apoio, a gente sabe que esse peso de B vai equilibrar a normal, de modo que as duas vão se anular. E além dessas duas forças, eu tenho também uma força de tração, que é a força feita pela minha segunda corda aí, né? E que vai ser a mesma tração 2, que agia puxando o bloco B para cima, vai ser a tração que vai agir puxando o bloco C para a direita. Por quê? Porque é a mesma corda. E como é uma corda ideal, ela tem o mesmo valor de tração nas duas pontas. Pronto, agora que nós desenhamos as nossas forças, nós podemos continuar a análise. Vamos equacionar esse problema. Perceba, gente, é um passo a passo. O mesmo passo a passo que resolveu aquele primeiro problema mais simples é o passo a passo que está resolvendo esse daqui. Vamos lá, ó. Agora, nosso próximo passo, escrever a força resultante para cada um dos blocos. Por exemplo, ó, para o nosso primeiro bloco, a força resultante em A vai ser mais PA
Por que mais PA? Porque eu sempre considero positivo o sentido do movimento, e aquele sistema só pode ir para baixo. Então vai ser mais PA menos o T1, que está contra o movimento. E isso vai ser, pela segunda lei de Newton, a massa do corpo, que é massa de A, vezes a aceleração. No nosso segundo bloco, no bloco B, eu vou ter que a resultante vai ser, agora, no sentido do movimento, tanto PB quanto T1, então mais PB mais T1, e contra o movimento eu tenho T2. Eu tenho aqui o T2. E isso vai ser, segundo a nossa segunda lei de Newton, a massa do corpo vezes a aceleração. Bem, por fim, no nosso terceiro bloco, no bloco C, aqui eu vou ter que a resultante em C é apenas o T2, porque as outras duas já se anularam, então eu não preciso colocá-las na equação. E é mais T2 porque o nosso bloco C vai andar para a direita. Né? Se ele vai se movimentar para a direita, vai ser positivo, porque o T2 está para a direita. E isso vai ser a massa de C vezes a aceleração, usando de novo a segunda lei de Newton. Opa, equações construídas. Como eu não estou interessado nas resultantes, eu nem preciso mais olhar para elas. E agora eu já monto o meu sisteminha. Para resolver esse sisteminha, como sempre, método da adição, certo? Vou somar todas as equações. Na hora que eu somo, ó, menos T1 na primeira, com mais T1 na segunda, tchau. Menos T2 na segunda, com mais T2 na terceira, tchau. Ó, todas as forças aí, que são pares ação e reação, vão se cancelando. Conclusão, do lado direito fica PA mais PB, e do lado esquerdo, massa de A vezes aceleração, mais massa de B vezes a aceleração, mais a massa de C vezes a aceleração. De novo, hein, gente? Temos aí praticamente a nossa segunda lei de Newton, escrita para o sistema como um todo. Ó, a soma das duas forças que estão puxando o sistema, que é PA e PB, a soma das duas forças que estão puxando o sistema, vai ser a massa total do sistema, que é a soma das três massas, vezes a aceleração. Olha só, gente, isso daí é a própria segunda lei de Newton, escrita para o sistema como um todo. Ah, Samuel, e se tivesse uma força atrapalhando o sistema? Ela ia entrar negativa aqui do lado esquerdo. Negativa porque ela estava atrapalhando. Vejam só, gente. Você pode tanto seguir o passo a passo, que principalmente para os problemas mais complicados, ele sempre dá aquela esclarecida, como você poderia já vir direto para essa equação aqui, que é a segunda lei de Newton, escrita para o sistema como um todo. As forças que atuam, as forças que ajudam o sistema a se mover, menos as forças que estiverem atrapalhando, se elas existirem, vai ser igual à massa total do sistema, vezes a aceleração, que é a mesma para todo mundo. Beleza, vamos continuar aí nesse problema. Abrindo, né, passando as nossas massas dividindo, a gente vai ter que a aceleração é o peso de A mais o peso de B, dividido pela soma das massas. Por fim, a gente pode abrir o peso como massa vezes gravidade, então peso de A é MA vezes G, peso de B é MB vezes G, e aí colocando G em evidência, concluímos que a aceleração desse sistema vai ser MA mais MB vezes a gravidade, dividido pela soma das massas. Pessoal, esse método sempre vai facilitar os nossos exercícios de bloquinhos. Sempre. Qual é o passo a passo? Primeiro, diagrama de corpo livre. Depois, desenhar todas as forças que atuam em cada um dos blocos. Depois, escrever a força resultante para cada um dos blocos. Por fim, montar um sisteminha, resolver somando todas as equações e, por fim, a gente consegue descobrir a aceleração. Ah, Samuel, mas e se ele estivesse me perguntando o valor de T1? E se ele estivesse me perguntando o valor de T2, o que eu fazia? Bem, gente, o primeiro passo sempre é descobrir a aceleração. Descobriu a aceleração, volta lá em uma das equações e descobre o que o exercício pede. Por exemplo, se ele pedisse T2, é mc vezes a aceleração. Se ele pedisse T1, é só vir com a aceleração na primeira equação que eu descubro T1. Perceba, você
tendo a aceleração, você já descobre todas as outras grandezas. Além disso, né, se o exercício estiver misturado com cinemática, você também, descobrindo a aceleração, consegue fazer aquele vínculo que existe entre a dinâmica e a cinemática. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até um próximo vídeo. Até mais.